Valores morais. O que são, para que servem, como se formam e, o mais importante, como que a ausência deles ou a fragilidade deles podem literalmente destruir tua vida. Meu nome é Paulo e depois da vinheta eu te conto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refúgio Produtivo, mais especificamente na playlist sobre as coisas. O tema de hoje é valores morais. O que é caro para ti? O que é, em termos de valores morais, o que é precioso para ti? E, acima de tudo, o que é inegociável? Quando eu falo em núcleo moral, conjunto de valores morais, não é um conjunto de regras que alguém impôs e que tu tem que seguir. Não é um conjunto de regras que a sociedade te impõe e que tu precisa seguir. São os teus valores. É o que é caro e precioso para ti. O certo e errado. A bússola moral que te sustenta. A espinha dorsal que te mantém firme quando tudo dá errado. Em última instância, é um conjunto de valores que tu não vende, não troca, não flexibiliza, seja por aprovação alheia ou por conveniência. São teus, são inegociáveis. E como a gente adquire esse conjunto de valores morais? A gente nasce com ele, a gente pega por proximidade, com pessoas que a gente convive, é o exemplo. Bom, geralmente é o exemplo no seio familiar. Quando a gente admira muito o pai, a mãe, um tio, a tia, um primo, uma prima, a gente acaba, por admiração, admirando também o conjunto de qualidades que aquela pessoa tem. E se essa pessoa tem esse conjunto moral bem estabelecido, a gente acaba admirando também esses princípios morais, esses valores. E a gente tenta emular na nossa vida. E de forma inconsciente. A gente simplesmente passa a acreditar naquelas mesmas coisas e defender as mesmas coisas. Mas, assim como o exemplo positivo arrasta, o exemplo negativo afasta. Quando a gente tem um grande trauma, um exemplo negativo, também vai gerar a formação de um princípio. Quando tu determina, isso eu não quero para minha vida. Eu juro que eu nunca vou fazer isso que fizeram com alguém que eu conheci, ou que eu presenciei. E nesse mesmo sentido, a gente tem as decepções, que infelizmente acontecem, vão acontecer, e faz parte da vida. Quando a gente tem uma grande decepção, gera uma cicatriz. E uma cicatriz dói só de olhar. Quando a gente olha para uma cicatriz, a gente tem a lembrança do que nos causou aquela dor, ou aquele machucado. E isso também ajuda na formação de valores e princípios que nós não negociamos, que a gente não flexibiliza e que a gente não aceita que alguém cruze essa linha conosco. E por fim, dentro daquilo que nos ajuda a construir esse conjunto de valores morais, eu posso citar também a questão da religião barra espiritualidade. Vou dar um exemplo. Se a pessoa é um cristão fervoroso, é natural que os princípios cristãos sejam muito importantes para essa pessoa. Incorporem em quem ela é. Assim como se a pessoa é budista ou espírita, tanto faz. A questão é, valores morais atrelados à religião barra espiritualidade também fazem parte do teu núcleo moral, da tua base, da tua espinha dorsal de valores morais. E quando eu falo núcleo moral, é aquilo que te sustenta quando tudo dá errado, quando tua vida está um caos, quando tu passa por um momento de grande dificuldade, seja um término de relacionamento, seja uma perda financeira, um desemprego, uma doença, não interessa. É aquilo que te mantém firme quando tudo ao redor colapsa, quando tua vida está um verdadeiro caos. Imagina uma palmeira. É uma árvore que, quando tem uma ventania, uma tempestade, ela dobra para um lado, dobra para o outro, perde alguns galhos, mas no final do dia ela segue lá, firme, porque ela tem raiz forte e raiz profunda. E essa é a função de uma base moral sólida, princípios e valores sólidos. Eles te mantêm no lugar quando tudo dá errado. Eles te mantêm firme, sem se despedaçar, quando nada mais funciona. Bom, e o que acontece quando uma pessoa não tem essa base moral sólida, esse conjunto de valores e princípios que ela não negocia, que ela não flexibiliza? Nos momentos de grande dificuldade da vida, como a gente falou antes, seja um término de relacionamento, um desemprego, uma doença, qualquer coisa, uma grande perda financeira, nesses momentos nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis a quê? Principalmente pensamentos intrusivos. É aquele diabinho que fala no teu ouvido, que diz que se eu cruzar essa linha só agora, não vai fazer mal. Ah, mas tu tá muito triste, aconteceu algo muito ruim. Tu pode beber um pouco. Tu pode usar determinado tipo de substância para te sentir um pouco melhor, para fugir daquela realidade ruim momentânea.
Ah, eu faço tudo certo e mesmo assim eu tive uma grande perda financeira. Eu sou honesto, eu trabalho, eu tive uma grande perda financeira, nunca dá certo. E se agora eu fizer cruzar, passar um pouquinho a linha para o lado, fazer algo que eu sei que eu não deveria fazer, algo que eu sei que é errado, mas só dessa vez, só para eu me restabelecer. Quando a gente começa a flexibilizar valores e princípios que não deveriam ser flexibilizados, ou quando a gente não tem eles bem definidos, a gente começa a caminhar por uma linha muito perigosa. Uma linha que vai tornando normal coisas que não devem ser normalizadas. E uma dessas coisas é a aprovação alheia. Quando a gente está no momento de vulnerabilidade, nesse momento a opinião alheia muitas vezes ela vem de forma incisiva e a gente fragilizado com aquele momento de dificuldade acaba ficando suscetível a qualquer tipo de incisão alheia que nos afasta do nosso centro moral. Ou se a pessoa tem um centro moral fraco, ou mesmo não tem, basicamente não tem, ele se quebra. E a pessoa fica completamente vulnerável, refém do externo, do que vem de fora, das outras pessoas, dos acontecimentos em si. E nesses momentos, quando nós temos esse núcleo bem definido, nós sabemos quem nós somos, tu olha para dentro de ti e tu pensa, eu não sou pouca bosta, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu quero ir, eu sei quem eu quero me tornar. Ou eu sei quem eu não quero me tornar. Eu não quero viver em escassez no futuro. Eu não quero ser uma pessoa dominada pelas emoções. Eu não quero ser uma pessoa dominada pela aprovação alheia. Quando esse teu núcleo é forte, a tua vida melhora 100%. Tu pode sofrer no momento de dificuldade, mas tu não vai quebrar. Tu não vai ficar suscetível a vícios. Tu não vai ficar suscetível a um processo de depressão. Tu pode flertar com tudo isso, mas tu não vai cair. Se o teu grupo de princípios for forte, tu não vai cair. E a partir disso a gente pode concluir que quem não tem esses valores morais bem definidos, sólidos, ou quem não se importa muito, ou quem não tem essa preocupação, essas pessoas acabam virando reféns de circunstâncias. Toda vez que acontece alguma coisa, essa pessoa balança de um lado para o outro, sem raiz nenhuma, sem saber sem saber onde ela pertence, o lugar que ela pertence, sem saber para onde vai, e acaba ficando suscetível a vícios, influências externas, pessoas ruins dando conselhos também ruins e flexibilizando valores morais que ela sabe o que é certo e o que é errado. Dentro de ti, tu sempre sabe o que é certo e o que é errado. Se tu vai prejudicar alguém, tu sabe que é errado. Fazer aquilo ou não fazer aquilo, pode ser por omissão também. Mas tu tem que entender o que para ti é inegociável e não permitir, e não é só o que tu faz, é o que tu permite que façam contigo. Vou dar um exemplo. Se tu tá num relacionamento e o teu parceiro ou tua parceira tem um negócio e prejudica os clientes financeiramente para ganhar mais dinheiro, isso é aceitável ou é inaceitável para ti? Se for comigo, se esse exemplo fosse comigo, para mim é completamente inaceitável, não tem discussão. Não tem, eu vou mudar, foi só dessa vez. Acabou, eu viro as costas e vou embora. Eu jamais aceitaria isso. Esse é só um exemplo de coisas que a gente não negocia. Para mim, esse é um valor moral inegociável que eu nem preciso pensar a respeito. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, a minha decisão já está tomada. E não é uma questão de ser muito rígido, de ser inflexível. Pelo contrário, quando tu sabe exatamente quem tu é e o que pode ou não pode acontecer na tua vida para te ter paz de espírito, as tuas decisões acabam se tornando muito mais fáceis. Tu nem pensa, tu nem deixa aquele pensamento intrusivo aparecer e dizer, não, mas tu ama muito essa pessoa, releva dessa vez. Tenta conversar, tenta mudar. Não, acabou. As coisas são o que são, as pessoas são o que são. E quando uma pessoa cruza um limite que para ti é inaceitável que seja cruzado, te afasta. Não precisa fazer escândalo, não precisa brigar, não precisa fazer nada. Só te afasta. Nós temos um grande poder que é ir embora. Quando as companhias que a gente tem, sejam elas amorosas, sejam elas de amizade, no trabalho, tudo isso influencia muito em como nós enxergamos esses valores morais. Por exemplo, se tu trabalha num lugar onde o teu chefe sabe que ele faz coisas para prejudicar os outros, que ele faz coisas erradas, tu passa muito tempo lá,
tu corre o sério risco de acabar normalizando aquilo, de achar que aquilo ali, isso aí acontece, é normal. Como se não fosse algo inaceitável, como deveria ser. Aí tu pode me dizer, mas e se a pessoa depende do trabalho? Bom, tudo bem, depende do trabalho, fica lá o quanto precisar, mas ela tem que querer sair. Aquilo tem que te incomodar a ponto de, bom, é uma prioridade para mim trocar de emprego, fazer outra coisa, trocar meu ambiente. O meu amigo da infância, que é meu amigo há 20 anos, se ele começa a fazer coisas erradas, cruzar a linha que tu não cruzaria, ou que tu não aceita que seja cruzada, e tu começa a normalizar aquilo, bom, eventualmente tu vai achar aquilo natural. Te afasta. Corta da tua vida aquilo que fere os teus valores. A tua vida vai começar a ficar muito melhor se tu respeitar quem tu é. E nessa playlist sobre as coisas, eu sempre coloco dentro de uma estrutura que eu chamo de 3 As. Apresentar o assunto, aprofundar o assunto e aplicar. Sempre com viés prático. É uma carga teórica suficiente para que a gente consiga aplicar na prática. A teoria abstrata é muito bonita, pode ser legal. Eu tenho formação em filosofia e gosto muito de discussões filosóficas, mas se a gente não consegue aplicar aquilo na nossa vida, se a gente não consegue dar uma praticidade para aquele aprendizado, perde a importância. Então aqui eu sempre vou focar em como aplicar esse conceito. Como a gente consegue usar isso para melhorar a nossa vida. Valores morais. O que a gente faz? Como é que a gente faz para tornar isso mais palatável para a gente colocar no nosso dia a dia? Primeira coisa é uma autoavaliação, uma autorreflexão. Tem que olhar para dentro de ti, pensar a respeito e ver quais são os meus valores inegociáveis. Ou eu tenho aceitado que pessoas ultrapassem esses valores, rompam esses limites e me façam mal? Isso está custando a minha energia vital? E lá no vídeo passado, que a gente falou sobre solidão produtiva, é uma bela oportunidade de usar um período dessa solidão produtiva, dessa solitude, para fazer essa autoavaliação. É uma excelente oportunidade. E embora não seja tão fácil fazer essa autoavaliação, bom, é e não é. Tem coisas que são muito claras e tem outras coisas que são um pouco mais obscuras. Mas pelo menos toma consciência das tuas decisões. Toma consciência do teu ambiente, das pessoas que convivem contigo. Tem pessoas no teu dia a dia que ultrapassam os teus limites e que isso te custa energia vital e tu simplesmente aceita? Tu tem feito algo ou tá pensando em fazer algo que tu sabe que é errado, tu sabe que vai te corromper, mas tu tá pensando mesmo assim porque tu vai ter algum tipo de benefício? Isso sempre vai ter um preço. Imagina assim, que tu odeia tomates, tu odeia tomate. Imagina que tomates sejam consequências negativas, ruins das tuas atitudes. Quando tu faz alguma coisa nesse sentido, tu rompe uma linha, tu quebra um princípio moral teu, um valor que deveria ser inegociável, tu negocia por conveniência, por aprovação alheia, que seja. Imagina que cada vez que tu faz isso, tu planta uma semente de tomate. O que tu vai ter para colher no futuro? Tomate. E eu não estou falando sobre plantação de tomates. Eu estou falando sobre as consequências dos teus atos. Então, se tu respeita a tua base moral, o teu núcleo de princípios e valores, a tua colheita vai ser sempre algo positivo. Mesmo não sabendo exatamente o que tu quer fazer da tua vida, para onde tu quer ir, tu sabe mais ou menos a direção. Tu pode não saber o que tem naquele caminho, naquela estrada, mas tu sabe que não vai ser algo ruim. Tu sabe que tu está pelo menos no caminho certo. E quando a gente vive sem nenhum tipo de valor moral ou despreocupado com isso, não importa, tanto faz, não vou me preocupar com isso agora, é como se tu estivesse flutuando, flutuando. E quando tem uma tempestade, quando tem uma ventania forte, onde é que tu vai parar? Tu não sabe, nem eu, ninguém sabe. Mas o resultado nunca é positivo. Se tu não está preso a nada, se tu não tem nada que te segure em algum lugar sólido, numa base estruturada, o que vai acontecer com a tua vida? Tu vai ficar suscetível a vícios, a pessoas ruins, a circunstâncias. E isso, no final das contas, é o que vai diferenciar quem vai prosperar e quem não vai. Quem está ali só vendo o tempo passar, sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito, simplesmente existindo. Gostou dessa reflexão? Comenta aqui embaixo. Qual o princípio para ti? Escreve um só.
é inegociável. Tu não flexibiliza, tu não negocia por nada. Comenta aqui embaixo, deixa um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda demais. E como sempre, semeio que é bom.